Curso Bíblico, Mensagens de Paz e Esperança. Lição 5. O Milênio. Por ocasião da volta de Cristo, os justos mortos ressuscitam e, juntamente com os justos vivos, sobem ao céu e ali passam por um período de 1000 anos. Apocalipse, capítulo 20, versículos 1 a 7, diz o seguinte: Então vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade para julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quanto não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. 1000 anos de alegria, férias e festa no céu. Apocalipse capítulo 19, versículos 7 a 9 diz assim: Alegremo-nos, exultemos e demo-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados às ceias das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Neste período, eles estarão participando de um juízo de comprovação, sabendo assim que ninguém se perdeu injustamente. Comprovarão que Deus é totalmente justo e fiel em seus juízos. Pesquisa na Bíblia. Pergunta número 1. Quem ficará na terra durante os 1000 anos? Apocalipse capítulo 20, versículos 1 a 3. Então vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Pergunta número 2. Onde estarão os salvos neste período? O que eles estarão fazendo? Apocalipse capítulo 20, versículo 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Leiamos também 1 aos Coríntios, capítulo 6, versículo 2. Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Pergunta número 3. Como ficarão os ímpios por ocasião do milênio? Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8. Então será, de fato, revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca
e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Leiamos também Apocalipse capítulo 20, versículo 5. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Pergunta número 4. Como ficará a terra no período dos 1000 anos? Jeremias capítulo 4, versículos 23 a 26. Olhei para a terra, e ei-la sem forma e vazia, para os céus, e não tinham luz. Olhei para os montes, e eis que tremiam, e todos os outeiros estremeciam. Olhei, e eis que não havia homem nenhum, e todas as aves dos céus haviam fugido. Olhei ainda, e eis que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor, diante do furor de sua ira. Leiamos também o capítulo 25, versículo 33. Os que o Senhor entregar à morte naquele dia se estenderão de uma a outra extremidade da terra. Não serão pranteados, nem recolhidos, nem sepultados. Serão como esterco sobre a face da terra. Pergunta número 5. Que acontecimento marca o fim dos 1000 anos? Apocalipse capítulo 20, versículos 5 e 7. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão. Pergunta número 6. O que o diabo e os ímpios tentarão fazer ao término dos 1000 anos? E o que acontecerá com eles? Apocalipse capítulo 20, versículos 8 e 9. E sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Leiamos também Mateus capítulo 25, versículo 41. Então, o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Pergunta número 7. Quem fará parte do grupo que será lançado no lago de fogo? Apocalipse capítulo 20, versículo 15. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Minha decisão. Confirmo a minha entrega hoje e quero ter meu nome registrado no livro da vida. Não quero estar com os perdidos fora da Nova Jerusalém. Quero fazer parte do grupo que estará na Cidade Santa com Cristo por toda a eternidade. Esse é meu grande desejo.